Ver lá, por favor. Queridos, prosperidade é um assunto muito buscado, um assunto muito desejado, um assunto que todo mundo precisa e que todo mundo deveria conhecer bastante, e que simplesmente, se a gente não se atentar, se a gente não aprender sobre esse assunto, a gente vai passar o resto dos nossos dias, como cristãos principalmente, aí, servindo a um Deus que é o nosso Pai, que é o doador de tudo, que é o Criador de todas as coisas, e nós não teremos dele aquilo que nós precisamos, aquilo que foi prometido, aquilo que está prometido por ele, aquilo que ele nos garantiu. Então é um assunto que precisa ser conversado, um assunto que precisa ser trabalhado, um assunto que precisa ser discutido, um assunto que precisa ser ensinado, e um assunto que a gente precisa absorver muito, que a gente precisa absorver bastante, sobre prosperidade. Mas eu preciso saber como é que eu prospero, o que é prosperidade, o que eu faço para obter essa prosperidade, sendo que a prosperidade é um direito nosso, a prosperidade é algo que foi garantida por Deus para mim, e nós precisamos entender como é que funciona, como é que eu faço para ter prosperidade, por que eu não estou tendo prosperidade, por que eu tenho passado algumas crises, alguns momentos ruins, alguns momentos difíceis, ou por que eu não cheguei aonde eu sonho ainda, onde eu quero, por que eu não cheguei naqueles níveis que a Bíblia diz que existe, por que a minha vida está tão devagar financeiramente. E uma vez que nós entendamos isso, com certeza, não só entendendo, mas praticando algo chamado princípios, nós prosperaremos com certeza, porque é a promessa de Deus entregar a prosperidade para aqueles que entendem, mas para aqueles que buscam e praticam os princípios para a prosperidade. Quando eu falo de princípio, todo mundo sabe o que eu estou dizendo, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Prosperidade tem um princípio para ela, ou tem princípios. Existem estatutos, regras, existem leis universais que foram criadas e que têm que ser seguidas para que eu possa, então, angariar essa prosperidade, desfrutar e ter direito a essa prosperidade. É isso que nós queremos conversar com vocês nesses dias, né? Hoje e amanhã, expor para vocês de uma forma que talvez você não tenha percebido, já tenha ouvido, ou talvez você não tenha ouvido, e que traz para você uma garantia de prosperidade. De repente, novas informações podem ser acrescentadas a tudo aquilo que é a bagagem que você já tem acerca da prosperidade. Uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês: eu não estou aqui para julgar a sua vida. Posso ouvir amém por isso? Eu não estou aqui para julgar a sua vida, eu não conheço vocês aqui no profundo, então eu não vou acusar ninguém, eu vou mais me acusar aqui, porque eu tenho 52 anos de idade hoje, e nesses 52 anos de idade, poucas pessoas me descortinaram o que é prosperidade, como obter essa prosperidade. Eu não tive alguém que me ensinasse, alguém que me instruísse, alguém que me desafiasse a caminhar pelos caminhos da prosperidade. E aos 52 anos de idade, ou seja, 52 anos depois, eu ainda não sou próspero como eu sei que eu poderia ser, mas eu encontrei um caminho para a prosperidade, e o caminho é Deus, o caminho é Jesus Cristo, o caminho é a Bíblia. A salvação é a Bíblia, porque ela nos revela a salvação, nos revela Deus. A Bíblia nos revela todas as coisas que nós precisamos, concernente a irmos para a glória, para o céu, para a salvação, o que vai acontecer depois daqui, dessa dispensação. Então tudo está na Bíblia, e a Bíblia me revela Deus, e Deus na Bíblia, Ele me revela os estatutos ou os princípios que podem nortear a minha prosperidade. E a pergunta que eu faço para mim mesmo, então, é: por que isso não chegou até mim com uma força mais poderosa ainda? Talvez porque eu não tenha buscado esse conhecimento, ou talvez porque eu não tenha procurado mestres para isso. Talvez eu tenha que ter levado 52 anos de idade para aprender um pouco mais sobre isso, começar a praticar mais isso, e então pegar o caminho da prosperidade. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro para nós nessa noite: a prosperidade, ela é bíblica,
E é pela Bíblia que nós vamos aprender a prosperar. Eu não vim aqui ensinar para você economia financeira, não vim educação financeira também. Não, nós vamos caminhar dentro da Bíblia, pelo menos nesse momento. Nós vamos caminhar dentro daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, daquilo que são os princípios dados por Deus. Já que nós estamos num ambiente cristão. Se fosse um outro ambiente, se fosse um outro grupo de pessoas, aí a gente poderia caminhar dentro de outros parâmetros. Mas se nós somos evangélicos, crentes, se nós somos seguidores de Cristo, se nós somos de Deus, por que não aprender segundo o querer e a vontade de Deus? Posso ouvir amém por isso, queridos? Aí eu queria então, para não gastar o tempo de vocês, o investimento do tempo de vocês, e eu preparei um slide, para a gente caminhar pelos slides, para a gente simplesmente tentar nos nortear pelos slides. O slide de apresentação nossa, nós trabalhamos com prosperidade já ao longo dos anos. E por que nós trabalhamos com prosperidade? Por causa de tanta pobreza na nossa vida, por causa de tanta miséria na nossa vida. Como é que dois seres inteligentes, tanto eu quanto a minha esposa, estou casado há 30 anos com essa mulher maravilhosa, e durante esse tempo todo nós sofremos a pobreza, nós sofremos a falta, nós sofremos necessidades, nós sofremos, sabe, você vê os seus filhos não ter as coisas boas que os outros filhos das outras pessoas, que nem na igreja vão, estão tendo. E a gente veio olhando isso, observando isso, analisando tudo, e a gente sempre perguntou, se nós somos de Deus, onde é que está a prosperidade de Deus? Se o nosso exemplo é a Bíblia, onde é que está a nossa prosperidade que é prometida na Bíblia? Se nós somos agora convertidos, se nós somos salvos, cadê a prosperidade que é inerente à salvação? Nessas perguntas e nesses questionamentos, nós começamos a analisar a palavra de Deus e ver a prosperidade de Deus na vida das pessoas. E nós descobrimos que nós falhamos muito naquilo que é a prática do princípio para a prosperidade. Por quê? Porque como crente antigo, por exemplo, eu fui para a igreja, eu tinha 12 anos de idade, me desviei aos 14, voltei aos 19 para a igreja, me converti de fato, de verdade, aos 19, me desviei de novo com 19 anos e meio, voltei para a igreja aos 23 anos de idade. E de lá para cá eu tenho tentado me converter a cada dia que passa, aprendendo um pouquinho mais sobre salvação, aprendendo um pouquinho mais sobre Deus. Estou com 52 anos de idade, aos 33 anos fomos consagrados a pastores. E aí nós descobrimos que a responsabilidade já não era só mais nossa, nós tínhamos que ajudar outras pessoas. A pessoa que nos consagrou a pastor disse assim, eu estou consagrando vocês a pastor agora, para que vocês possam dirigir uma igreja para mim, em algum lugar dessa cidade. E eu disse assim, nós queremos a consagração a pastores, porque nós queremos ver a mudança de vida, queremos ver Deus atuando na vida das pessoas, queremos transformar vidas. A gente nem sabia o que estava dizendo. E de lá para cá nós começamos uma busca de aprendizado, fizemos todo tipo de curso que você pode imaginar, que você possa imaginar, dentro dessa área de prosperidade, dentro dessa área de aprender um pouco mais, dentro de como lidar com as pessoas. Fizemos treinamentos, processos de coaches, fizemos cursos de coaches, que a gente queria não só treinar pessoas de dentro da igreja, mas qualquer nicho que a gente pudesse atuar, sempre visando a transformação de vidas. E isso nós chegamos então agora a praticamente nos oferecermos aí para falarmos sobre prosperidade. Então está aí o apóstolo Gerson e a apóstola Kátia, nosso cartão de visita, de entrada, e nos colocamos à disposição de qualquer um, porque é um assunto tão vasto, é um assunto que para cada tema que a gente vai abordar aqui, que são só 3, nós vamos gastar aqui 6 horas nesses 3 temas. Mas para cada tema desse, eu precisaria de no mínimo 20 horas e não ficaria muito bem explicado ainda. Isso porque nós tratamos a coisa com gente que é crente, que tem muitas vezes a sua religiosidade, a sua maneira de interpretar a Bíblia, a sua maneira de encarar, ou então tem as suas crenças próprias, não porque eu aprendi assim, porque lá onde eu congrego se pratica assim, porque eu acho que tem que ser assim. Então tem um monte de teorias dentro dessa coisa chamada prosperidade de Deus para as nossas vidas. E nós queremos passar o nosso tempo aqui e o seu tempo aqui, pelo menos conseguindo dar um norte para você inicial. Mas depois disso, apóstolo, o senhor disse que treina a prosperidade e leva bastante tempo. Como é que eu faço? Aí nós podemos tratar no particular depois, nós ficamos à disposição da igreja, porque
a coisa precisa ser bem explicada, precisa ser bem entendida, porque nós vamos falar de princípios bíblicos, mas nós vamos falar de dinheiro. Vamos falar de oferta, vamos falar de dízimo e vamos falar de primícia. O assunto autoridade espiritual que está proposto pelo apóstolo Líquido também, não é possível eu falar de prosperidade, de autoridade pastoral, autoridade espiritual, sem que isso gaste pelo menos umas 25 horas. Não tem como, eu não consigo. Então a gente vai só delinear o assunto autoridade espiritual. Eu queria que você acreditasse, então, nos princípios que eu vou ensinar. Vou ensinar 3 princípios que todo mundo conhece dentro da igreja, porque são os mais batidos, porque são os mais falados. Eu vou discorrer sobre esses princípios, mas eu tive numerando aqui, esses dias eu postei vídeos falando sobre 10 princípios para prosperar. Eu estou lendo um livro agora que fala sobre 45 princípios para a prosperidade. Então se eu colocar os 10 do YouTube, que eu coloquei lá, e mais os 45 princípios, aí eu já tenho 55 princípios ou segredos para a prosperidade. E nós só vamos falar de 3 aqui nesse ambiente. Posso ouvir amém? Amém significa entendi, pode pular, continua, não precisa repetir, tá bom? Então, amém pode passar desse ponto para lá, não precisa voltar. Então, 3 princípios só, que são os mais usados dentro da igreja, mas que mesmo assim traz uma polêmica por causa da diversidade, não de informação, mas de achismos que se tem por aí. Então, minha proposta para o apóstolo Líquido, nós vamos caminhar dentro da Bíblia, versículos da Bíblia. São os versículos que nos darão o norte que nós precisamos para seguir em frente com esse seminário de prosperidade. Amém, queridos? Vamos ver se funciona isso aqui. A apóstola vê se tem pilha aí. Deixa eu virar para lá. Agora vai. Se não for, você vai passando para mim aí. Não vai, acho que a distância não ficou boa. Perfeito? Introdução aos princípios. Seminário de prosperidade bíblica, você vai acompanhar aí. Introdução aos princípios. Eu vou ler aqui alguns versículos bíblicos que a gente podia pegar a Bíblia, você pode conferir aí, porque de repente você fala assim, inventou esse princípio, esse versículo aí. De jeito nenhum, tá bom? Então assim, algumas pessoas na Bíblia que tiveram a prosperidade. A Bíblia é o nosso norte. As pessoas que estão na Bíblia, elas estão lá para nosso exemplo. As pessoas que estão na Bíblia, elas estão ali para que nós vejamos como é que foram tratadas, quais foram os benefícios que elas receberam de Deus. E elas são exemplos para nós. E esse exemplo, ele tem que ser seguido. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes da gente entrar nesses princípios aí. Por exemplo, nós estamos lendo aí em Gênesis. Posso ouvir amém, pessoal, por isso? Veja bem, algumas pessoas, quando a gente vai falar sobre prosperidade, principalmente quando a gente fala de dízimo, a pessoa diz assim, escuta, mas dízimo está no Velho Testamento. Verdade, sim ou não? Se bem que eu esfrego na cara de qualquer um aí que dízimo também está no Novo Testamento, com certeza. A palavra está lá. E o princípio está lá também. Mas eu pergunto para você uma coisa, já quero deixar isso bem claro aqui, para ficar esclarecido entre a gente. Quantos aqui tem nível universitário, faculdade? Amém. Vou pegar a pastora Débora, então, aqui. Tem nível de faculdade. Que curso você fez? Que faculdade você fez? Jornalismo. Jornalismo. Tá, no jornalismo, ensinaram para você tudo de novo, as coisas que você aprendeu no primário, pastora? De jeito nenhum. Mas repetiram tudo de novo para você, a cartilha, o beabá, o caminho, né? O problema de muita gente hoje é achar que aquilo que está no Novo Testamento deveria ser repetido tudo no Velho Testamento, deveria ser repetido tudo no Velho Testamento de novo. Então tem muita gente que quer dar aquele escape assim. Você vai ver gente mesquinha, gente que não gosta de contribuir, de colaborar, de ofertar. Esse tipo de gente diz assim, escuta, mas isso aqui está lá no Velho Testamento. Sim, querido, não é porque está lá no Velho Testamento que a gente vai abolir, que a gente vai abominar, o que a gente não vai pregar, o que a gente não vai viver. Nós não vamos viver do Velho Testamento as leis cívicas, as leis morais, as leis rituais de Deus para treinamento de um povo, para mostrar o quanto ele era Deus. Aquelas leis territoriais, as leis sacrificiais, essas nós não praticamos, com certeza. Mas a lei moral do Velho Testamento, toda ela
ela não tem que estar no Novo Testamento, porque já está lá, já está no primário, já é a nossa base, já é para a gente se respeitar. O Novo Testamento tinha que tratar das coisas novas que viriam agora. Não se abole o Velho Testamento em detrimento do Novo. Então o que se tem no Velho Testamento é toda a base que nós precisamos. É tudo aquilo que eu precisava aprender para que sobre essa base se construísse a minha faculdade agora do Novo Testamento. Então, antes da pastora fazer a faculdade de jornalismo, ela passou pelo primário, ela passou lá pelo ginásio, foi até o 9º ano que vai hoje, para depois disso, se não tomar cuidado, a gente tem que fazer um vestibularzinho, tem que fazer um vestibulinho, fazer uma série de cursinhos ali, para depois ingressar dentro da própria carreira do jornalismo. Sim ou não, pessoal? Então, o Velho Testamento também é nossa fonte de inspiração, de sabedoria, de aprendizado, de norte, de direção. Ali também estão inscritos ali princípios maravilhosos, que uma vez que já foram delineados ali, não teria que se ocupar todo o Novo Testamento depois com eles. Já foi ensinado. Eu já tenho que saber que por aquilo ali, um povo se norteou até que o Messias se manifestou. Então aquilo ali nunca foi abolido, aquilo ali levou as pessoas a Deus, enquanto o Novo Testamento não nos foi apresentado. E hoje nós continuamos indo para o céu com as informações do Novo Testamento assentadas sobre o Velho Testamento. Não é porque chama Velho Testamento que significa arcaico, caducado, que não precisa usar mais. Nós vamos usar, nós usamos. Tem toda uma moral lá no Novo Testamento, ou no Velho Testamento, que nós precisamos dela hoje, que nos norteia hoje, e que 90% do que está no Novo Testamento é repetição daquilo que está lá no Antigo Testamento. Posso ouvir a minha até aí, queridos? Então, algumas pessoas da Bíblia que foram prósperas, quando Deus quis dar exemplos de vida para nós, Ele deixou os personagens bíblicos e eles foram prósperos. Deus amou a sua prosperidade e lhes concedeu prosperidade. Então aí você vê de José, por exemplo, aqui, né? Aí diz assim em Gênesis capítulo 39, o versículo 3: mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio, como servo, como escravo, como um vendido pelos próprios irmãos. Chegou lá sem nada, com a roupa surrada do corpo, mas Deus era com ele. E por que Deus era com ele? Porque Deus simplesmente se agradava, tinha um plano na vida dele. Agora eu pergunto para você que está aqui nessa noite: Deus se agrada de você? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Deus tem um plano para você? Sim ou não? Você é diferente de José? Deus faz acepção de pessoas? Sim ou não? Deus não faz, querido. Então, os mesmos direitos que José tinha, você tem também. Você só tem que ter as atitudes que José tinha. Então isso nos trará prosperidade, isso trará a visão de Deus para nós. E se os olhos de Deus estão para nós, estão voltados para nós, você pode entrar por aquela porta ali, pobre, mendigo e miserável, mas uma vez que você se encontra com o olhar de Deus, pode se preparar para tornar-se próspero e muito abençoado. Amém? Versículo seguinte, vai colocando para mim, amor, já coloquei o negócio aqui. Gênesis 39, 23, também está falando de José, e diz assim, ó, o cara é preso depois. Ele tem um problema lá com a esposa de Potifar, ele não dá lado para ela, ele simplesmente se desvencilha dela, então ele agrada mais ainda o olhar de Deus sobre ele. Ele não trai o próprio Deus, ele não trai ele, o corpo dele, não trai o patrão dele, e também não comete adultério. Então ele é alguém cujos olhos de Deus se voltará para Deus ainda mais. E aí então diz assim, ó, na prisão, uma acusação falsa, mas também diz assim, e o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele. Todo mundo via, até um carcereiro egípcio via isso, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Uma coisa que aquele carcereiro observou, esse cara, eu não sirvo o Deus que ele serve não, mas tem uma coisa, tudo que esse cara põe a mão prospera, tudo que ele tenta vai para frente. Ele dirige essa cadeia melhor do que eu, ele é preso, mas ele tem o benefício de poder me ajudar na administração dos presos dessa cadeia. E tudo que eu dou na mão dele prospera. Tudo que ele vai fazer prospera, progride. E o carcereiro ficava admirado de ver como aquele cara chamado José, apesar de ser um presidiário, ele era abençoado e prosperava diante
do Deus que ele servia. Versículo seguinte: